Aqui nós estamos numa outra casa onde eles fazem um pequeno museu valdense. Queria mostrar para vocês, aqui nós temos um mapa onde mostra um pouco como é a geografia da região. Você pode ver, isso aqui é perto de Torino, Torino está aqui, e nós estamos próximos desta região aqui, que é onde se escondiam os valdenses. Vocês podem ver que eles moravam então nas montanhas e eles saíam para pregar ou para fazer suas atividades nos vales. Aqui eles divulgavam a palavra de Deus, aqui era o seu ponto de partida, mas o seu ponto de refúgio era sempre esta região de montanhas aqui. Note como é que Deus proveu o refúgio das montanhas para os nossos antigos irmãos valdenses. Depois voltamos com mais informações. E finalmente vai se perder. Vai, fala. Aqui nós temos um marco do local de visitação de onde estavam os valdenses, e eu queria ler para vocês o que está aqui, fazendo uma tradução livre na hora do inglês. Diz assim: por muitos séculos, todas as manifestações valdenses de fé foram severamente reprimidas. Elas estavam sendo qualificadas com desprezo, uma palavra de desprezo chamada barbete, né? E era vetado a eles, era proibido pregar o evangelho e se reunir para orar, para ler a Bíblia e cantar hinos. Penas pesadas foram infligidas àqueles que persistiram na sua fé, e eles foram frequentemente torturados e queimados na estaca. Os valdenses foram forçados a se reunir escondidos em lugares inacessíveis, como as florestas ou áreas rochosas, se eles quisessem manter os seus serviços religiosos. Essa caverna que nós vimos agora é tradicionalmente conhecida por ser um destes refúgios. Mesmo se o caminho levando até ela hoje faz parecer um pouco menos selvagem e isolada, essa caverna é um testemunho da memória de uma fé profundamente arraigada naquele em cuja graça nos ajudou muitas vezes no passado e que é hoje a única rocha forte da nossa fé atual. Finalmente estamos dentro desta igreja natural que Deus providenciou para a sua igreja séculos atrás. Aqui até parece uma espécie de púlpito, não? Você pode ver que a câmera está mais baixa do que eu, cerca de uns 2 metros mais ou menos. Este local aqui, não sei se pode se fazer um giro, se a câmera vai conseguir pegar no escuro, mas seguramente ele cabe apertado aqui, talvez próximo de 60 a 100 pessoas, sem muita dificuldade. E aqui os nossos antigos cristãos se reuniam e louvavam a Deus. Eu aproveito para dizer para você algumas das crenças particulares dos valdenses. Talvez você não soubesse, mas os valdenses herdaram o cristianismo primitivo que veio dos apóstolos e, portanto, eles ainda guardavam o dia de sábado. É isso mesmo. Eles também criam que a justificação do homem, ela se dá não pelas obras que o homem faça, mas pela fé em Cristo Jesus. E eles divulgavam ao longo dos lugares pelos quais eles passavam. Voltando a falar dessa caverna, você pode ver, não sei se consegue, Carlos, filmar um pouquinho a parte de cima da caverna. Ela tem aqui alguns pontos por onde a luz entra. Assim sendo, eles poderiam estar aqui durante o dia, sem o auxílio de tochas ou velas, estudando a palavra de Deus. A história também conta que era em locais como esse que os valdenses faziam as cópias dos exemplares bíblicos, sempre manuscritos em materiais que eram de difícil preservação, e eles colocavam esses pedaços de Bíblia dentro de umas roupas que foram especialmente preparadas e levavam essas roupas, quer aqueles que iam trabalhar nas vilas, iam trabalhar como comerciantes e vendedores, quer aqueles que fossem como alunos nas escolas da cidade. Disse que os valdenses procuravam sempre comercializar produtos de alto valor e que tivessem uma procura. Por exemplo, como joias, seda, renda, e também levavam consigo a palavra de Deus. Já as crianças valdenses estudantes, elas eram instruídas pelos pais
a estarem muito atentas, não fazerem de ninguém o seu confidente na escola e buscarem uma oportunidade, quando fosse possível, de divulgar a palavra de Deus com aqueles que fossem interessados. A história conta que um dia os perseguidores encontraram o local e eles resolveram queimar ou asfixiar todas as pessoas que estavam dentro da caverna. Colocaram fogo nos seus orifícios e aí mataram muitos valdenses. Muitos morreram para preservar essa verdade. Mas graças a Deus por essa história, porque como até comentávamos agora há pouco, a morte deles e o testemunho de fé deles fez muito mais do que tudo que eles poderiam ter feito na sua vida, porque ela fala até o dia de hoje. Ela tem atravessado os séculos e inspirado a fé de muitas pessoas que desejam seguir a Jesus Cristo e viver nobremente como eles viveram. Que nós também possamos viver desta maneira, e você também. É o nosso sincero desejo e oração. Está aqui comigo o grupo Popolo di Lavento, o povo que está conosco. O grupo italiano esteve aqui visitando também, são os nossos irmãos. Nós saudamos a você que está nos assistindo e esperamos que você continue conosco no canal da TV Advertência Final para conhecer as verdades para o tempo do fim. Porque chegamos no último momento. É hora de decisão. Chegou a tua hora. Deus te abençoe. Amém. Amém. Já estamos saindo da caverna onde era o templo dos valdenses e queríamos ainda mostrar para vocês um segundo marco que está aqui colocado, o qual diz assim: na Chiesa da Latana, a igreja, o antigo templo da fé, revive o espírito heróico dos pais que, pregando, sofreram e morreram pela liberdade de consciência. Olha quem pode. Aí fica um registro, obviamente esse é o humano, mas o que vale é o registro divino. E para nós hoje, que estamos em meio à nossa luta espiritual, vale a recordação e a inspiração que o exemplo deles nos dão para seguirmos o mesmo caminho. Que Deus te abençoe. Nós estamos agora na parte de cima da caverna, justamente em um dos pontos por onde a luz entrava. Daqui é possível ver aquele local onde vocês me viram há pouco falando com vocês de dentro da caverna. Isso providenciava uma iluminação natural e permitia que eles pudessem congregar durante o dia sem o auxílio de tochas ou velas. Veja como Deus foi maravilhoso, não? Proveu para eles um lugar natural, sabendo da dificuldade que eles iam passar. O mesmo Deus que cuidou deles no passado é o que continua cuidando de nós hoje. Por isso, confie nele. Ele está tão seguro quanto as rochas que você vê aqui. Você fica agora com a filmagem deste templo natural, sagrado e maravilhoso que Deus proveu a eles naquela época. Tudo bem, queria mostrar para você esta casa valdense, uma casa pequena, feita de telhas de pedra e também a parede de pedra. Era assim que os valdenses se escondiam na época em que eram procurados como animais, só porque eles queriam defender o direito da liberdade de consciência e preservar a escritura sagrada. Como você pode ver, era difícil de encontrar. Essa casa está em meia floresta e até o dia de hoje, com todos os equipamentos que nós temos, mesmo quem sobrevoe a área vai ter dificuldade de conseguir encontrar esta casa. A Bíblia diz que nós passaremos por dificuldades semelhantes a estas nos últimos dias. Como nós podemos ver, o livro de Eclesiastes fala: aquilo que era é o que foi é o que há de ser, porque nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, verso 9. Portanto, ao vermos, vamos orar a Deus e pedir que Ele nos prepare para o que iremos enfrentar em breve.